Buenas tardes, diretamente da TV Meg. Faremos um vídeo a pedido do nosso querido, Do nosso querido papai, nosso querido Renato. Ele está solicitando um vídeo comparativo, de um quadro comparativo, um vídeo que demonstre para a comunidade da Costa da Lagoa as questões da inutilidade dessas pessoas que têm aplicado o terrorismo na nossa família e também na comunidade, como a gente tem acompanhado, ao longo do nosso tempo aqui na Costa da Lagoa, como moradores de Florianópolis, e como que essas bandidas ou elementas, ou terroristas, elas têm se consagrado no lugar há, como elas mesmas dizem, 35 ou 37 anos, sobre as premissas de estarem sempre fazendo algo como tudo que não presta, ou algo como, poderia exemplificar, alguém construiu uma canoa, um ser humano construtivo, construiu, produtivo, uma canoa, e ele não pode queimar os restos de madeira porque ele vai poluir o meio ambiente. Aí ele tem que comer os restos de canoa, mas elas podem queimar plástico, elas podem deixar lixo jogado por tudo, que aí elas podem, é só para os outros que não podem, aquele velho modus operandi, Renato pediu para mim fazer algo que exemplificasse o que essas pessoas acrescentam para a comunidade, a não ser o terrorismo que elas fazem em todos os níveis do que não presta, Isso porque todos da comunidade também em geral, deixam que isso persista. E quando 2 ou 3 não aceitam, elas se crescem, fazem os grupitos, ou os acumulados, e se sentem em maior números, É o que elas tentaram fazer com o abaixo-assinado, mas entre 4.000 pessoas para 150 assinaturas não saiu muito bem. O resultado não deu certo. São tão insignificantes esse nacudão, esse xexetão, essas elementas, que nem para a politicagem. De tão insignificante, nem para politiqueiras não serve. Ensinam meninas e meninos a sexualização precoce e o modelo de vida que elas levam de puteiro narco. Iludem os moradores, eu anotei aqui, iludir moradores, e jogar as pessoas umas contra as outras. E depois ficar com aquela cara de bunda, que nem elas foram na televisão Record, por uma única vez. Lembrando bem que foi por uma única vez. Com aquelas caras de bunda, e depois ficam querendo fazer esses grupos, essas fofocas, deboches, até que vira agressão de rua e terrorismo, porque assaltar a casa dos outros é terrorismo, invadir a casa dos outros, bater em criança é terrorismo. Aonde que um puteiro narco desse tem razão em alguma coisa? Eu não vejo razão nas queixas que elas fizeram, a obscenidade que elas fizeram usando a delegacia. 6 anos vivendo isso na Costa da Lagoa, como bem demonstramos desde 2020. E elas se aproveitam que as autoridades são bunda mole, não tomam providência contra elas e continuam as agressões contra as crianças, perseguições contra o Renato e contra a Meg, mesmo que a Meg não saia do seu quadrado, não dê espaço para elas. Aí elas usam a internet, elas fazem identidade falsa e vêm através da internet. Pensam o que elas acrescentam de utilidade na comunidade, é o que o Renato fala. Tem um bote empacado, que poder que elas têm para auxiliar nisso? Tem uma criança empacada na escola, vai ver se o narcudão e o xixetão ensinam uma linha para essa criança. Não,
É só denúncia falsa e fofoca e querer que todo mundo participe das políticas que elas defendem. Pense o que elas acrescentam de utilidade na comunidade, é o que o Renato está deixando aqui para as pessoas da própria Costa da Lagoa começar a botar nas suas cabecitas. Criar problemas com a família alheia e manter a putaria dominante. O que seria a putaria dominante? Todos sabemos que estas amizades não são verdadeiras entre elas. São propositais para encobertar drogas circulantes, para encobertar pedofilia, corrupção de menores e outros modus operantes de extremismo da esquerda internacional, bem disfarçados de namastê, seitas e oferendas. E fiquem fortes conectados com oferendas. Quem conhece as histórias do lugar sabe o que eu estou falando. Que existe muito forte aqui esse negócio de oferendas. Inclusive pode ser com os filhos dos outros. Com propósitos perigosos, exatamente como um sequestro legalizado de crianças. Por que tanta insistência em boletins de ocorrência de Vitória Fortes, de Elisete Maria Marques, numa coisa que elas nem filho não têm, só para atingir a família, só para prejudicar todo o nosso núcleo familiar? Se nós já tinha isso bem definido, já tinha se adaptado aos modelos da pandemia e seguido desta maneira, porque é assim que entendemos que seria o globalismo, agora já estão implantando aí mais uma assombração que está vindo aí de saúde, e daqui a pouco eles fecham todo mundo de novo, vai ter que estudar dentro de casa. Por que essas canalhas usam o partidarismo, o ismo dela, né, para fazer toda essa porcaria, essa construção idéstica aí, que não serve para nada, depois tem que construir essa idéstica. Por que elas fazem tudo isso contra as pessoas? Porque elas estão ganhando pago de ONGs, abongs, magnatas. Elas ganham dinheiro, exatamente como o delegado que foi na televisão falar para elas e por elas contra mim, numa coisa irrelevante. Ele foi lá, fez tudo aquilo, ele não foi de graça. Com propósitos perigosos, um sequestro legalizado de criança, onde vamos parar? Sobre premissas de premissa abusiva que todos devemos ser coniventes com a escola da LDB. Nós não somos todos obrigados a ser coniventes à LDB. Existe a penalização da lei, a lei vai penalizar por nós não concordar, mas eles não podem obrigar. E isso é a ditadura que os pais, pouco a pouco, foram aceitando. Pais pouco conscientes. Por isso que a gente fala tanto de pais conscientes. Pais conscientes o tempo todo, que nem o livro da nossa mestre. Para não perder essa maestria na autonomia. Perderam a autonomia, perderam resultados, os pais, né? Aceitando ao longo das suas vidas essas leis abusivas autoimpostas por elementos como um xexetão e um nacudão. Então as pessoas pararam de pensar, elas se condicionaram a aceitar o que todos dizem. É como eu falei para o juiz, o senhor é um juiz, eu sou uma esteticista, mas perante a lei nós somos iguais. O senhor não é maior que eu. O senhor é a pessoa que aplica essa lei, só isso. O senhor não pode promover sequestro legalizado de criança, não pode se unir com um xexetão e um nacudão, não pode se unir com essas elementas, vender essa sentença, ganhar dinheiro para isso, porque o senhor está mediante a mães e pais conscientes que não vão deixar vender, não vão permitir a venda de uma sentença. Nós sabemos aonde isto vai estourar. E se essas elementas fazem esse tipo de abuso, de baderna na sociedade e não são interditadas, que lei que vai interditar pessoas que cuidam da sua vida? São conscientes como nós. Então são coisas que têm que ser colocadas na mesa
Porque tudo começa naquele dia que o nativo daqui, que nasceu aqui, sempre esteve aqui, não pode mais quebrar uma pedra para fazer um muro e nem construir, porque é a lei. É a lei. Que lei? A lei estupidizante. Agora elas, as comunistas, elas têm casa de pedra, elas podem quebrar tudo, elas podem desmatar tudo, elas podem se adonar da fonte, elas podem fazer tudo o que é ilegalidade tóxica mediante ao que elas vivem e induzir os outros a obedecê-las, a esse ecologismo barato, que é uma estupidez, que nada tem a ver com preservar a natureza, a gente sabe disso. Pessoas conscientes sabem, o que eles querem é domínio, dominação, exatamente como essas senhoras que eu estou citando aqui fizeram com a escola, como eu já bem denunciei para as delegacias, né? E como eu bem denunciei lá na vara da infância, como eu denunciei para o conselho putelar ou tutelar, que para mim é uma putela, apenas uma putela, porque de 4 ou 5 ou 6, 5 que vieram aqui dá para tirar uma, mais ou menos. Não está bem limpa na história. Como que vamos confiar nessas pessoas? Mas o objetivo mesmo aqui era dizer que o conluio que elas fizeram com o conselho putelar não deu certo. Com a delegacia também não. E que neste final de semana a gente já revisou metade dos processos devolvidos para iniciar os vídeos que eu não queria mais fazer, mas agora eu tenho um patrão, né? É um patrão que vai exigir que seja feito dessa maneira, de uma maneira bem técnica, de uma maneira perfeita, demonstrando sempre a origem do problema, como ele foi criado pelo grupo terrorista, como foi usado a delegacia, como foi usado as instituições infantis e para onde rumou tudo isso e os problemas que tem nos causado em relação aos nossos filhos estarem sofrendo com isso sem nenhuma necessidade, porque já estávamos todos adaptados aos nossos métodos e não precisamos da interferência de uma comunidade tóxica que nunca trouxe um grão de arroz para ajudar a família nos momentos que mais precisávamos. Então, o que queremos dizer é agradecer aos bons, dizer que esses 2 ou 3 que se opõem a esse tipo de obrigatoriedade tóxica e essas mazelas sociais impostas pelo Estado maldito, que esses 2 ou 3 têm que se fortalecer e aumentar, para que nós tenhamos um Estado bendito, um Estado de Santa Catarina bonito, que sabe o que faz e não fazendo um monte de besteira, protegendo pedofilia, algo inaceitável, enquanto que diz que está preservando crianças. E assim como é na pedofilia, também é nas outras coisas, nesse arresto que a gente tem de leis aí de ecologismo e outras coisas. Fortalecer essas pessoas para que essas malas não cresçam. Essas malas, essas porquerias. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.